Olá, estamos aqui para mais um programa As Pessoas Inspiram pela Vale TV. E neste mês de março, né, estou trazendo aqui muitas mulheres inspiradoras, muitas mulheres que têm uma potência muito grande aqui no mundo corporativo. E hoje, gente, nós vamos falar com a Shirley Ortiz, ela que está, na verdade, em São Paulo. Já vou chamar ela aqui. Seja muito bem-vinda, Shirley. Olá, Eli. Olá a todos que estão conosco, escutando esse momento, né, de conexão entre mulheres, né, trazendo um pouco da nossa luz aqui no mundo, né, Eli? Com certeza. E a Shirley, ela trabalha muito com as questões de liderança, né? Formação e desenvolvimento integral desse ser humano, né? Que impacta realmente muitas pessoas dentro das organizações. Além de trabalhar também com a equipe, né? E tudo mais. E ela é formada como mestre em administração e teve as suas dissertação também premiada como a melhor do Brasil em comunicação organizacional pela Intercom em 2003. Então, Shirley, assim, entre várias outras coisas aqui, que o currículo dela é enorme, mas eu queria que tu contasse para a gente um pouquinho da tua trajetória. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Então, assim, a minha trajetória, ela começa com uma conexão muito forte com pessoas. A minha formação de base é comunicação social. Logo na sequência, já fui para o mestrado em administração, porque o intuito sempre foi trabalhar em empresas, né? Então, conectando essa dimensão comunicativa com liderança. Comecei minha jornada atuando em empresas de grande porte, multinacional, na área de energia elétrica, depois empresas de tecnologia de grande porte também. E aí eu digo que os movimentos da vida, né, nessa perspectiva de vida integrada, eles têm muito a ver com a nossa vida pessoal também. Então, como eu sempre tive sempre fui instigada a aprender, a viver o novo, e também uma conexão muito forte com o aspecto afetivo. Nesse caminho, nessa jornada, conheci meu marido, estamos casados há mais de 20 anos, e quando a gente teve nossa primeira filha, Lara, eu fiz o primeiro movimento de carreira, onde eu saí, então, de um momento corporativo, onde era dedicação integral, 8 horas por dia, no período onde não tinha flexibilidade alguma, né? E fui viver esse momento com mais presença naquilo que para mim, naquele momento, importava muito, que era o tempo de qualidade com a minha filha. Mas é claro, dessa inquietação da gente também sempre querer gerar contribuição no mundo, fazer mais, acabei entrando numa outra empresa, pertinho da minha casa, onde consegui conciliar bem, né, essa questão que a gente tem sempre de conciliar a vida pessoal e profissional, e trabalhei na segunda empresa, então, até nascer minha segunda filha, Lissa, e aí depois foi que eu fiz esse movimento de acabar tendo uma jornada mais flexível e conectada com o meu propósito de desenvolver pessoas. Eu digo que as minhas filhas me ajudaram a me encontrar ainda mais no meu centro de potência mesmo, de poder, que sempre foi pessoas, né? Então, comecei a trabalhar com desenvolvimento de líderes, com desenvolvimento de times, trazendo muito a dimensão da comunicação na liderança, porque a comunicação, na verdade, ele é um meio para que a gente consiga ter relações de maior qualidade, onde cada pessoa possa se colocar inteira, trazer os seus pontos fortes, conectando com o outro nesse encontro, né? E aí fui desenvolvendo, então, todo esse caminho com a minha empresa, né, desenvolvendo times, desenvolvendo equipes, cada vez mais trazendo abordagens novas, né, ali para a gente enriquecer, sempre conectadas com as tendências do mercado e com os desafios, né? As dores vão surgindo, no mercado corporativo tem muitas dores, então por isso que me move muito estar nesse espaço, que é um espaço de desenvolvimento humano e ao mesmo tempo um espaço onde a gente necessita de uma percepção mais ampla, mais profunda, para dar conta de toda essa complexidade, né, do mundo hoje, e assim eu venho caminhando, cada vez agregando novas abordagens para enriquecer esse processo. Eu trabalhei 22 anos aí no mundo corporativo, eu sei o quanto é importante a gente olhar para esse líder, para essas equipes que estão dentro desses espaços, né? E, Shirley, eu queria te perguntar, eu vi aqui dentro das tuas formações, né, tu trabalha muito a questão desse ser humano integral. Como é que tu coloca, como é que se conecta essa questão da gestão humanizada e como é que tu trazes isso para dentro dos espaços que tu vens desenvolvendo nas equipes? Perfeito. Nessa abordagem, a gente sempre vê que
atrás daquele papel, né, que seja o homem ou a mulher está ocupando, enfim, um gestor de uma área X, um diretor, um CEO, por trás desse papel sempre tem a pessoa. E nessa perspectiva, essa pessoa que está ali em movimento de ação, ela tem as dimensões física, mental, social, emocional e espiritual. Então, quando a gente entende que nós somos um ser inteiro e a gente precisa, sim, dar espaço para essa evolução integral mesmo de quem nós somos, para que daí o nosso fazer no mundo ele tenha um nível de qualidade mais elevada e, ao mesmo tempo, a gente tenha uma satisfação com a vida muito mais plena, né? Então, quando a gente reconhece esses fatores, e a gente traz isso muito através dos encontros coletivos, né, dos workshops, a gente trabalhando temas, por exemplo, inteligência emocional, inteligência espiritual, trabalhando a questão, quando a gente olha para a comunicação, ela dá um espaço muito grande, porque ela permite que a gente perceba as diferenças mesmo de perfis, de que eu funciono de um jeito, minha forma de perceber o mundo é de uma maneira, a forma de um colega de outra maneira, um membro da minha equipe é totalmente diferente do outro. Eu gosto muito, Eli, de trazer, nesses momentos, também exemplos da vida pessoal. Então, quando a gente consegue trazer essa referência, né, olhar para o time e fazer uma analogia, por exemplo, com a família, né, assim como a gente sabe que quem tem filhos, um filho é totalmente diferente do outro. Por mais que o ambiente seja o mesmo, a gente tem características, tem peculiaridades, e a gente vai conseguindo descobrir o que tem de melhor naquela pessoa e como eu consigo acionar essa potência, né? Mas não tem como eu olhar para o outro, nesse olhar apreciativo, ver suas forças, startar sua máxima contribuição, e se eu estar inteiro naquele ambiente de trabalho, se eu não olhar primeiro para mim mesmo. Então, toda evolução, ela começa em mim. Eu costumo dizer também que toda comunicação começa em mim, com a minha forma de perceber o mundo, com a minha forma de ter coragem de expressar, inclusive, sentimentos. E quando eu consigo expressar meus sentimentos, eu dou abertura para que o outro faça o mesmo. E aí a gente consegue ter um nível de conexão muito mais profundo. Então, os espaços, os momentos que a gente tem nas empresas de trabalhar coletivamente, os líderes, é um espaço onde cada um consegue olhar para o outro como um ser humano integral. E aí perceber que é uma pessoa que está ali, né? Não é simplesmente um fazedor. Isso é muito bonito quando as pessoas conseguem se permitir se expor, né, de uma maneira mais inteira e permitir acessar o outro com essa inteireza também. Que legal, que legal. E eu, assim, ratifico tudo que tu tá falando, porque realmente, assim, faz total diferença, né, Shirley, quando a gente entende essa magnitude e essa complexidade que é humano, né? E essas relações que a gente cria dentro da organização, elas são muito, muito importantes para que a gente tenha realmente uma performance melhor dentro desses espaços, para que as pessoas se sintam melhores também, felizes dentro dessas empresas, desse mundo corporativo, né? Que ainda é um pouco duro para muitas pessoas e para muitas mulheres, né? E eu ia te perguntar aqui, Shirley, para te falar um pouquinho sobre as principais dores que tu enxergas assim dentro desse teu andar no mundo corporativo. O que tu tem visto assim que são as principais dificuldades das lideranças hoje em dia? Eu vejo assim, tem duas questões que estão muito presentes. Uma delas é a gestão do tempo, né? E quando eu falo gestão do tempo, não é uma perspectiva mecanicista, simplesmente usar melhor a agenda, e sim uma perspectiva de eu conseguir dar conta de tudo que o mundo me pede, né? Que é algo muito maior do que só as ações de trabalho, mas sim cada vez mais exigências. É como se a gente tivesse uma percepção de que não existe limites para crescimento, por exemplo, sendo que, na verdade, a gente tem uma dimensão física, a gente tem uma dimensão de tempo que é matematicamente finita, né? Então, dá conta dessa complexidade, e aí eu trago muito as dimensões de presença. A questão de que quanto mais eu estou presente inteiro no que eu estou fazendo, mais eu consigo dar vazão para o meu tempo de uma maneira que tenha qualidade, que tenha satisfação, que eu possa chegar no final do dia, não com aquela dimensão de cansado, exausto e sem nem lembrar o que fez naquele dia, né? E sim chegar ao final do dia com o prazer de, nossa, olha como eu realizei, olha que impacto eu gerei no mundo, olha que, às vezes, umas pequenas coisas simples, mas eu consegui hoje desfrutar de um café com uma amiga e conversar no meio de toda essa jornada, e eu entender que eu posso ter a escolha de dar espaço na vida para tudo que importa.
e assim eu construo uma jornada rica de fato, né? Então, isso é uma das dores, assim, muito frequentes. E quando a gente traz essas dimensões de trazer mesmo para o poder pessoal, né? Escolha de dizer sim, escolha de dizer não, escolha de estar fazendo uma coisa de cada vez, com aquele foco, e depois passar para uma outra coisa, a gente resgata no ser humano essa integridade, né? E aí a sensação de alívio é muito grande. E esse alívio faz com que as pessoas possam ter mais leveza no trabalho, né? E mais alegria de viver, mais alegria de realizar. E uma outra dor muito frequente está ligada, de fato, à exposição das emoções. Então, quando a gente está no coletivo, muitas vezes a gente acredita que aquela dificuldade emocional, ou aquela, às vezes, insegurança, ou às vezes aquele medo, né, de algo novo, um novo desafio que surge, é só nosso. E a gente não traz aquilo para o coletivo, não expõe essa vulnerabilidade. E quando a gente começa a trabalhar sistemas e as pessoas começam a perceber, cada uma vai soltando, né, o paninho que está protegendo e vão se permitindo entrar em conexão e percebe que, na verdade, isso é comum, somos humanos, todos nós temos, sim, medos, inseguranças, ansiedades, que é algo muito presente na ansiedade hoje em dia. Aí, sim, a gente consegue lidar tanto conosco mesmo, né, cada um com a sua vida interior, de uma maneira mais saudável, como a gente criar espaços mais seguros, onde as pessoas possam se ajudar, se complementar e, de fato, criar um ambiente mais saudável e próspero para a gente continuar evoluindo juntos, né? Com certeza, com certeza. E Shirley, uma outra questão que eu sempre penso, né? Eu sou apaixonada por essa visão maior do ser humano, tá? Então, eu sempre, nos meus projetos, eu sempre gosto de trabalhar a transdisciplinaridade, eu gosto de trabalhar, de enxergar esse ser humano realmente, assim, como um ser muito maior do que a gente percebe, né? Trabalhar essa questão mais sutil, né? E eu vi aqui dentro da tua formação que tu trabalhas muito com o papel do coach quântico sistêmico nessa promoção desse desenvolvimento pessoal. E eu queria que tu contasse um pouquinho para nós como é que funciona isso, né? E o que exatamente assim tu tem trazido dentro da tua metodologia de trabalho. Muito legal. Então, na verdade, assim, eu vejo muito a complementaridade, né? Assim como eu tenho informações mais pragmáticas, por exemplo, o coaching mais americano, que é uma linha bem de resultado, eu trago essa abordagem que é uma abordagem que vem da Alemanha, uma abordagem europeia, né? Que ela é mais profunda. Em que sentido? Quando a gente sai daquela perspectiva que tudo está no comportamento e na razão, ou seja, aqui no mundo mental, e a gente entende que a gente tem a dimensão do sentir e a dimensão também mais profunda, que está conectada até com o nosso inconsciente coletivo, que vem das experiências dos nossos pais, as experiências da sociedade também, que cria um arcabouço que está lá no nosso inconsciente gravado, a gente consegue trabalhar alguns temas com uma eficácia muito mais elevada, né? Então, por exemplo, a gente consegue sentir no corpo. O que acontece quando, de repente, eu encontro um desafio no trabalho? Como é que o meu corpo expressa isso? Eu sinto dor em algum lugar, eu sinto, talvez, uma contração muito forte, e eu percebi o que o corpo me sinaliza como caminho de solução. Então, a gente traz movimentos do corpo, que nesse movimento ele vai abrindo a nossa dimensão criativa para poder chegar num novo lugar, um lugar de mais solução, de uma maneira muito mais ampla, né? Então, a gente traz também, por exemplo, as questões ligadas a trabalhar, assumir a responsabilidade por tudo que a gente vive. Então, por exemplo, assim, um exemplo bem simples, se eu tenho a clareza de que o que acontece dentro de mim se manifesta fora, e eu tenho uma experiência, por exemplo, repetitiva, digamos que uma pessoa, ela repetidamente, ela encontra um chefe que tem uma liderança tóxica. E ela começa a ver, mas por que eu estou vivendo isso repetidamente? Eu troquei de empresa, de repente, eu estou num outro lugar e se repete essa situação. E aí ela começa a trazer isso para a dimensão, por exemplo, das conexões que ela tem na sua história de vida, que às vezes tem a ver com a origem familiar, uma experiência talvez que ela tenha tido lá na infância, que não recorda, mas que está gravado no seu corpo e também na sua mente, né, de maneira mais sutil. E a gente traz aquilo à tona para poder
transformar de fato, né? Então, liberar o que precisa ser liberado, às vezes é ressignificar o que precisa ser ressignificado, né? E aí a gente vai também, às vezes, para temas maiores, às vezes situações onde a gente pode estar vendo o que está acontecendo no coletivo, mas quando eu olho para o coletivo, eu entendo que o que está acontecendo na minha equipe, no meu time, na minha empresa, tem a ver com algo que dentro de mim que precisa ser integrado, processado, eu consigo olhar, por exemplo, na técnica do Ho Oponopono e olhar e repetir, tipo, o que faz com que eu esteja vivendo tal situação? E eu coloco a situação problema. E aí eu trago isso para dentro de mim. O que em mim precisa ser modificado para que essa situação seja corrigida, ou seja, que essa situação flua de uma maneira melhor. E aí eu trago, por exemplo, as falas do Ho Oponopono, sinto muito, perdoe-me, sou grata, eu te amo. E eu vou trazendo isso de uma maneira sutil e eu vou transformando algo dentro que se manifesta fora. E é muito poderoso quando as pessoas aplicam isso e cada vez mais eu tenho me surpreendido para a abertura das pessoas, tanto para técnicas ligadas ao corpo, né, que a gente faz liberação, por exemplo, através dos pontos de acupuntura emocional, que é o EFT, né? Que a gente vai falando, por exemplo, de um problema e tocando nos pontos chaves que a gente tem para que a gente possa liberar no corpo aquilo que está uma energia estagnada. E aí as pessoas estão tendo uma abertura muito grande, ele é muito interessante porque a gente percebe uma sede de transformação real. Não basta mais eu simplesmente mudar o meu comportamento, isso sim é necessário, mas como um somatório, eu preciso ir mais a fundo para transformar de fato. E assim eu mudo a minha experiência prática no meu viver no dia a dia. Então, são diferentes técnicas que vão lá no nosso âmago para trazer à tona a nossa versão mais livre, a nossa versão, tipo, do ser, da nossa essência, quando ela está livre de certos condicionamentos, de certos traumas, e pode a gente manifestar o nosso todo de uma maneira a agregar muito mais valor. Com certeza, com certeza. E tu fala muito, uma outra coisa que para mim é muito cara também, que é esse autoconhecimento, né? Não tem como nós, líderes, não estarmos preocupados com isso, gente, porque, na verdade, o impacto que a gente tem, né, Shirley, nas pessoas, ele é muito forte, né? E quando a gente percebe essa nossa potência de impactar positivamente ou negativamente, surge uma certa... cai os buteados bons, como eu falo aqui no Rio Grande do Sul, né? A Shirley está em São Paulo agora, mas, enfim, eu acho que a gente percebe, né, o quanto isso pode realmente ser uma diferença, né, nesse ambiente que eu vou criar dentro da minha empresa, dentro do meu setor e tudo mais, né? E eu e a Shirley, a gente, na verdade, se conheceu, vou contar um pouquinho aqui da nossa história, né, num projeto que se chama Instituto Capitalismo Consciente, que eu já falei muitas vezes aqui, né? Tu tens levado essa filosofia também para dentro das organizações? Conta um pouquinho para nós aqui dessa filosofia e, enfim, como tu traz o capitalismo consciente dentro da tua metodologia também. Com certeza, Eli. Então, eu acho assim, esse encontro, né, quando eu descobri esse movimento capitalismo consciente, foi fantástico, porque é como se você olhasse, nossa, olha aquilo que eu quero levar, isso está presente, está em muitos lugares, existe algo já construído, tem uma base, tem vários livros, e é maravilhoso que a gente sente que não está sozinho, né? Acho que isso é muito importante para quem trabalha com essa questão de transformação na sociedade, nas empresas. Então, essa dimensão do capitalismo consciente, de trazer um propósito maior, algo que está além daquilo que a gente faz, né? Além do meu produto, do meu serviço, mas alguma coisa que vai me mover, é um para que eu trabalho. Então, quando a gente traz isso para as empresas, essa consciência clara, né? Para que você faz o que faz? E a gente traz isso não só no âmbito organizacional, da empresa como um todo. Eu gosto muito de trazer essa dimensão também, que é o que o Simon Sinek fala sobre o propósito aninhado, ou seja, eu tenho o da empresa, mas como isso está em cada departamento, em cada área, como se desdobra, como se fosse uma grande árvore com seus galhos, né? Cada área consegue perceber o seu propósito central para ajudar aquele mecanismo para que a grande árvore cresça e dê frutos no mundo. E aí a gente vai passando para as dimensões, né, da liderança, por exemplo, consciente. E aí entra essa questão que a gente está falando, né, Eli, sobre a consciência da pessoa. O próprio Harsh Sisodia traz isso na sua fala, de que o líder que você é a pessoa que você é. Então, não existe como a gente ter líderes melhores sem a gente investir no autoconhecimento e ter pessoas melhores para si mesmas e para o mundo, né? Então, essa dimensão eu acho fantástica, bem profunda. Aí a gente entra na questão da cultura,
que também a cultura ela é uma expressão coletiva da liderança, né? Então a cultura consciente ela traz essa dinâmica. Que valores nós comungamos que faz com que a gente se diferencie no mundo de uma maneira positiva, ou seja, o nosso jeito de fazer que vai estar gerando algo que é único, na verdade, na sociedade, né? E depois esse olhar, na verdade, não em ordem linear, né? Tá tudo integrado, mas o olhar para os stakeholders, ou seja, todas as pessoas conectadas com o nosso negócio importam, não só os colaboradores, a liderança, a gestão, mas os clientes, os fornecedores, a comunidade onde está inserido, né? Porque tudo está conectado. Então, quando eu entendo que o nosso ganho vai ser se todas as partes tiverem ganhos, então é um ganha, 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 ou seja, isso é real prosperidade, quando todos estão envolvidos. E aí a gente traz isso para as empresas, primeiro sempre sensibilizando para esse olhar, para perceber o que significa, perceber esse valor, e depois a gente vai para as práticas, olhando o que de fato, qual é o nosso ponto forte, quais são os nossos pontos sensíveis, que talvez a gente tenha que dar mais atenção para de fato alinhar e trazer essa abordagem na prática, né, com todos os envolvidos. E a gente vai tendo, como se fosse um caminho de aprendizagem, é um caminho muito útil para que a gente possa dar novos passos, e sempre lembrando que a gente pode dar, às vezes, passos pequenos, mas consistentes, e que a gente continue caminhando para não só ser a empresa mais procurada, mas sim ser a melhor empresa, aquela que realmente agrega valor, que faz a diferença no mundo, né? A diferença positiva, tanto para as pessoas que estão dentro, como para as pessoas que estão nas nossas relações externas. Perfeito, né? E eu vi aqui também, Shirley, que eu queria que tu comentasse, tu está fazendo um pós, né, de espiritualidade. Conta um pouquinho como é que isso também se relaciona dentro do mundo corporativo, né? Parece meio diferente, mas acho que cabe muito aqui também para o desenvolvimento humano, né? Isso me instiga muito, né? E há um bom tempo eu tenho tido, digamos, vontade de mergulhar mais a fundo como pesquisadora na questão da inteligência espiritual. A gente tem agora novas abordagens que nos ajudam a ver isso, de fato, ligado a comportamentos. Se uma pessoa tem, digamos, um nível alto de inteligência espiritual, o que significa isso na prática? Significa que ela consegue lidar com os desafios, com os conflitos de uma maneira com muito mais compaixão, sabedoria, e assim chegar a resultados que de fato sejam edificantes, que tragam ganhos para todas as pessoas. E aí eu descobri, né, então, essa pós de espiritualidade, carreira e sentido da vida, na PUC do Paraná, e é uma pós-digital, e eu fiquei impressionada com quantos elementos a gente tem para poder ampliar essa nossa perspectiva sobre espiritualidade, trazendo isso para a dimensão do trabalho. Então, por exemplo, uma das coisas assim, que é profunda e é muito simples a gente aplicar é a visão do Viktor Frankl, né, que é, no caso, um médico, um psiquiatra, que ficou tempos nos campos de concentração, e lá ele conseguiu validar toda a sua abordagem, ele já tinha criado antes de ser, no caso, preso nos campos de concentração, sobre o sentido da vida, né? Isso tem tudo a ver com o que a gente está falando sobre propósito, sobre empresas, mas uma coisa, assim, que me tocou muito profundamente é que o sentido da vida, nessa perspectiva que o Viktor Frankl traz, ele não é um sentido fixo, definido, tipo, como hoje em dia eu vejo as pessoas muito ansiosas para encontrar o seu propósito, etc. Mas ele é um sentido que responde, por exemplo, assim, o que a vida pede de mim nesse momento. Então, é um sentido que ele tem a ver com uma moção espiritual, ou seja, algo em mim é tão forte, tão vibrante, que sabe, na sabedoria interna, a gente tem essa consciência de que nós estamos interligados, que há algo maior que nos une, né? Então, se eu estou hoje em São Paulo, ali está no Rio Grande do Sul, não importa geograficamente, mas a gente tem algo que nos move para a mesma direção. E quando a gente percebe o sentido como um sentido para uma pessoa, a cada momento da vida, são os impulsos evolucionários, aquilo que me move para que a vida, de fato, a cada momento se apresente e me convide a ser um ser humano melhor, uma pessoa melhor, e estar fazendo algo que eu entenda, que tenha significado para aqueles que estão à minha volta. Então, a espiritualidade, ela passa muito por isso, né? Então, ela não é algo tão distante como a gente às vezes pensa. Ela é totalmente aplicável ao nosso cotidiano de trabalho, porque se a gente olhar para os nossos pares, nossos colegas, nosso time, entender que cada um de nós precisa ter esse significado mais profundo e que existe uma moção interna que vai além, digamos, das gratificações, por benefícios, etc. Mas é uma moção humana. A nossa moção humana é, de fato, evoluir e nos tornarmos o melhor dentro dessa visão de que somos todos partes de um todo. Muito bem, muito bem. E, Shirley, olha só, tu comentaste numa das suas respostas aqui dessa dificuldade das lideranças, muitas vezes, de
de se conectarem com o seu emocional, né? Isso impacta, e a gente não foi ensinado para isso, né? As escolas, elas nunca, pelo menos eu, assim, dentro da área também da administração, nunca tive uma disciplina que me preparasse para esse mundo corporativo, olhando o meu processo interno, né? E aí eu queria te perguntar assim, como é que tu tem feito? E para mim, Shirley, assim, essas coisas elas deveriam começar lá quando a gente é criança, né? E como é que tu tem trazido isso para tuas filhas, né? Conta um pouquinho aqui, misturando aqui o pessoal e o profissional, como é que tu tem levado isso para tuas filhas, para que quando elas cheguem nesse momento de irem ao mundo corporativo, elas estejam mais preparadas também para essa nova vida. Maravilhoso, Eli. E é justamente isso, né? Toda a formação humana começa em casa, né? Começa desde lá de criancinha. Então, por exemplo, agora que as minhas filhas são adolescentes, a gente conversa muito, e a adolescência é sempre um momento de da descoberta da identidade, das questões relacionais, né? Tipo, você está num grupo de amigos e surgem questões que mobilizam cada um de uma maneira. Então, a gente aproveita esse momento. Aqui em casa a gente tem uma rotina de a gente sempre janta junto, nós 4, eu, meu marido, as nossas filhas, e nesse momento é um momento de muita conversa, como foi o dia, e aí nesses espaços, que a gente tem que criar esses espaços mesmo, né, sem celular, sem nada que atrapalhe, a gente vai ouvindo e vai surgindo as situações. Então é comum elas trazerem, por exemplo, uma dificuldade que tiveram, às vezes com um amigo, ou uma situação na própria escola, ou até uma dificuldade de um amigo que vem pedir, como as duas, elas têm muito essa dimensão de liderança mesmo, né? Elas acabam sendo também pessoas procuradas pelos amigos para falar sobre questões. E aí eu vou trazendo, e aí entra a questão de trazer, inclusive, as coisas que são aprendizados do trabalho. Um exemplo bem simples, a comunicação compassiva, né? A comunicação compassiva é um elemento que eu trabalho muito com os líderes, porque ele faz esse caminho, ele transforma de uma maneira processual uma forma de conectar o sentimento. Então, essa semana aconteceu uma situação assim, um amigo estava da minha filha mais velha, estava muito chateado com 2 outros amigos em comum, né? Porque ele estava se sentindo mal, estava triste, e os outros 2 amigos não vieram perguntar por que ele estava assim, como ele estava. E, na verdade, esses outros 2 tinham o perfil de quando não estão bem, querem ficar isolados, ficar quietinho. Ou seja, a gente já percebe a diferença de pessoas mesmo. E aí, para ajudar ela nesse processo, eu comecei a trazer essa dimensão. Na comunicação compassiva, por exemplo, a gente olha para o fato, ou seja, qual é o fato? Estou triste, ninguém veio me perguntar por quê. Aí eu coloco isso na dimensão do sentimento. Como eu me sinto em relação a isso? Eu me sinto triste, ou eu me sinto frustrado, ou eu sinto raiva, ou eu sinto, né? Eu percebo qual é o sentimento que está ali latente. E aí depois eu vejo, ok, esse sentimento está mostrando que necessidade interna minha, uma necessidade humana, que todos nós temos necessidades universais, né? Que não está sendo atendida. Então, cada um de nós tem algumas necessidades que são mais fortes. Por exemplo, para algumas pessoas, a necessidade de segurança é muito forte. Para outras, por exemplo, a necessidade de pertencimento. Sentir que faz parte de um grupo, né? E, às vezes, em diferentes momentos da vida também tem isso. E aí eu vou reconhecendo. Ou, às vezes, necessidade de apreciação. Então, quando eu reconheço, nossa, é tal necessidade, aí eu consigo chegar numa situação e dizer, ok, então, o que eu posso pedir para as pessoas envolvidas para, de repente, uma ação, às vezes é para evitar alguma coisa ou para fazer alguma coisa, para que eu consiga dar conta das minhas necessidades. E da mesma maneira que eu expresso, eu também vou ouvir o outro, esse fato. Como você se sente a respeito disso? Quais são as suas necessidades? E às vezes não precisa estar tão literal, né? Mas a gente vai fazendo esse caminho. E assim, e a gente faz isso tanto elas com os próprios sentimentos, como nessas relações para ajudar também. É como se fosse ali uma forma de a gente estar multiplicando essa descoberta, o vocabulário emocional, né? Para que a gente possa criar isso e trazer isso para as nossas relações pessoais de uma maneira gratificante. E não tem nada melhor do que a gente ver as pessoas sorrindo, brilhando depois de uma situação de conflito, porque conseguiram perceber seus sentimentos, perceber suas necessidades e poder trazer uma forma que ambos estejam realizados, atendidos, né, e felizes. Que legal, que legal. E começa em casa realmente, né? Concordo contigo, né? Shirley, mas a última pergunta aqui, antes da gente finalizar, a gente está no mês da mulher, né? O mês aqui passou esses dias, o 8 de março, e eu queria que tu falasse um pouquinho sobre esse feminino, né? A liderança feminina, a importância dela dentro desses espaços corporativos, né? E quais são os principais desafios. Esse tema é tão grande, né? Tão precioso. Eu vejo assim, ó, nós mulheres estamos num momento onde a gente está cada vez tendo mais possibilidades, mais voz
e, ao mesmo tempo, a gente precisa ter uma sabedoria muito profunda de como usar essa voz. Então, assim, é nítido que os espaços, é como se a gente tivesse há muito tempo colocando alguns feixes de luz nas empresas, e agora essa luz está se ampliando. E aí a gente precisa aproveitar esse momento para trazer aquilo que é da nossa natureza mais profunda, porque no decorrer da jornada, nos mercados, alguns setores com mais força, outros com menos, nós, mulheres, também tivemos que nos masculinizar muito, ficar muito rígida, focada demais só na lógica, na razão. E a gente entende que tanto o homem quanto a mulher têm as dimensões positivas, as virtudes do masculino interno, e tem as virtudes, as qualidades do feminino interno. Mas quando a gente vai muito para um lado, aquilo que era virtude, por exemplo, firmeza, foco, clareza, pode se tornar excessivo e se tornar uma dor. Por exemplo, se tornar uma rigidez, né, se tornar em vez de ser lógico, se tornar algo cético, e aí se torna um vazio onde não tem espaço para criação, onde a gente se torna duro. Então, isso aconteceu não só com os homens, mas também conosco, quando a gente entra num programa só de resultado, resultado, resultado. Então, agora a gente tem a oportunidade de fazer esse movimento, de buscar lá nas virtudes do feminino, e nessas virtudes do feminino interno estão o acolhimento, a empatia, a escuta, isso numa dimensão, digamos, mais acolhedora. Mas existe também a dimensão do feminino interno, que é da criatividade, que é da estimular novas criações, da inovação, que é o feminino dinâmico. Então, quando a gente traz essas questões, né, de abertura para o novo, isso significa também tolerância a erros, a riscos, e a gente trazer isso para equilibrar, a gente consegue trazer um equilíbrio maior para as empresas, né? Ora eu preciso ser mais firme, ora eu preciso ser mais flexível. Só que a gente só pode trazer isso para as empresas e para a sociedade, que está sendo tão necessário, né? Se a gente fizer isso primeiro em nós mesmas. Então, que cada mulher possa, nesse período, se reconhecer. Em que dimensão eu estou? Será que eu estou, talvez, ainda sendo um pouco dura demais comigo mesma? Talvez sendo rígida nas minhas relações? Ou será que eu já estou sendo inclusiva? Será que eu já estou dando espaço para, inclusive, falar de amor no trabalho? Né? Falar, ter o cuidado, ter essa relação de cuidado, de carinho com os liderados, de uma maneira positiva, não de uma maneira que seja excessiva, porque um excesso aqui também pode nos levar a algo que não é bom para todas as partes, né? Mas à medida certa. Então, esse dinamismo de ora vou para um lado, ora para o outro, de acordo com a situação, de acordo com o que a vida me pede naquele momento, em cada instante, eu consigo trazer muito mais leveza para a minha própria vida, alegria, poder trabalhar dando risada, trabalhar assim, podendo ser quem somos, sem colocar aquelas armaduras, né, que nos afastam da nossa essência, e sim poder tirar isso, e assim a gente consegue não só algo que é bom para nós mesmas, mas eu acho que isso é o grande valor de quando a mulher entende que ela tem também a missão de trazer mais energia do feminino para o coletivo, porque a sociedade como um todo está uma sociedade cansada. E quando a gente traz essa leveza, esse acolhimento e essa criatividade do feminino, a gente consegue trazer uma sociedade com mais saúde e olhar para um futuro de uma maneira mais positiva. Então, isso significa, sim, a liderança feminina construindo um novo futuro para todos nós. Legal, legal. E eu esqueci de comentar que a Shirley também tem, e ela é host e produtora de um podcast, né? Chamado Líderes de um Novo Mundo, que também é uma geração de conteúdo muito importante. Se você quiser, depois acho que ela vai deixar as redes aqui, vou deixar um momento para ela fazer, saber como é que a gente acha a Shirley aqui, contrata os serviços dela, enfim, né? Obrigada, Eli. Então, uma coisa assim que eu convido mesmo você para acessar é o meu site, que é shirleyortiz.com.br, porque ali é um site como se fosse a minha casa, né? Onde eu consigo colocar as coisas do meu jeito, então você tem muita dimensão da minha abordagem, né, daquilo que eu trago, da minha missão, da minha voz no mundo, a mensagem que eu venho trazer. Então, shirleyortiz.com.br. E aí o LinkedIn eu tenho buscado usar cada vez mais, justamente porque é um espaço onde a gente se conecta com as dores do trabalho, do corporativo. Então, às vezes eu trago um artigo, às vezes uns posts mais leves, mas sempre trazendo essa troca, né, essa conversa. E aí é bacana ter a sua interação para que a gente possa ver quais temas te tocam, quais são as suas necessidades latentes, né? E aí, sim, no YouTube, que tem esse canal que a Eli falou, tem também nas plataformas de
podcast, todas elas, né? O Líderes de Novo Mundo, que foi um projeto onde eu trouxe diferentes pessoas para conversar. Então, tem conteúdo muito rico com participação de pessoas diferentes. Então, são alguns caminhos para que a gente possa nutrir juntos essa conversa transformadora para um mundo melhor para todos nós. Que delícia. Shirley, foi um prazer falar contigo, assim, te escutaria por horas aqui, mas infelizmente a gente tem um tempo, né? E vamos marcar outra conversa para a gente conversar um pouco mais aí sobre essas pautas tão importantes. Então, te agradeço muito por tu estares com a gente hoje, agradeço às pessoas que estão aqui ouvindo, né, e se deliciando aqui com as falas da Shirley, né, sobre liderança, sobre uma pauta super pertinente aí no mundo corporativo. Então, agradeço e já convido para você estar na próxima semana comigo com mais um programa As Pessoas Inspiram pela Vale TV, tá bom? Beijo no coração.